Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos falar sobre espelhos planos. Na última aula nós discutimos sobre a reflexão da luz em espelhos planos, que seriam as leis da reflexão, e hoje nós iremos falar sobre a imagem de objetos em espelhos planos. Primeiramente, nós vamos começar com a imagem de um ponto em um espelho plano. Quando um objeto está de frente de um espelho plano, os raios que partem do objeto são refletidos em um espelho plano, de modo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, para estes observadores verem esse objeto através do espelho, e um raio de luz precisa partir do objeto, bater no espelho, refletir e chegar até o observador. Só que ele tem que refletir de modo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então não é qualquer raio que vai bater no espelho e atingir o observador. E tem que ter um raio específico, por exemplo, esse daqui. Este raio, se incidir nessa direção, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de reflexão, de forma que, se eu olhar aqui a reta normal, que é perpendicular ao plano do espelho, olha o raio incidente aqui, ó, dois quadradinhos para a esquerda e dois para cima. Esse é o raio incidente. Dois quadradinhos para a esquerda, dois para baixo. Esse é o raio refletido. Ó, eles são o raio incidente e o refletido tem o mesmo ângulo. O que vai acontecer? Esse observador será capaz de enxergar a imagem desse objeto aqui, porque esse raio foi capaz de ser refletido no espelho e chegado até ele. Agora, se eu pegar um outro raio de luz, esse raio de luz ele vai bater no espelho, nesse ponto aqui, e ser refletido de forma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, essa seria a direção do raio de luz para esse observador enxergar esse objeto, e este aqui deveria ser a direção do raio de luz para esse observador enxergar o objeto. O que acontece? Se eu prolongar este raio refletido e prolongar este raio refletido, esses prolongamentos irão se encontrar em um mesmo ponto. Este é o ponto em que se encontrará a imagem do objeto, ou seja, para o observador, a imagem desse objeto está aqui, e para este observador, a imagem do objeto P está aqui. Ou seja, os dois observadores enxergam no mesmo ponto. Este é o ponto de interseção dos raios refletidos. Bom, então nós temos essa situação aqui que nós acabamos de trabalhar. Quando o feixe refletido no espelho chega aos olhos dos observadores, esse feixe parece se originar de um ponto de intersecção, que é o ponto P'. Então esse feixe aqui, ó, parece ser originados desse ponto de intersecção aqui, ó. Então esse feixe parece originar do ponto de intersecção P' entre os prolongamentos dos raios refletidos. Então, para estes observadores, estes raios vêm da onde? Deste ponto aqui. O ponto P e P' são equidistantes e simétricos em relação ao plano do espelho. Este P seria o objeto e o P' seria a imagem. A imagem P' ela é virtual, ou seja, não pode ser projetada em uma tela. Você pode ver apenas essa imagem como se ela estivesse atrás do plano do espelho. Você não pode projetar ela numa tela, por isso que ela é chamada de imagem virtual. De maneira prática, para desenhar o raio de luz que permite o observador ver um objeto pontual ou um ponto de um objeto extenso por meio de espelho, deve-se seguir os seguintes passos. Então a ideia é a seguinte: naquele slide anterior, tinha um papel quadriculado para verificar que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão eram iguais. Aqui você não tem. Como que eu faço para desenhar de maneira correta o raio de luz que vai sair do objeto, bater no espelho e refletir até o observador? Bom, primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte: prolongar o plano do espelho e traçar a partir do objeto uma reta de simetria perpendicular, ou seja, forma 90 graus ao plano do espelho. Então, primeiro, vamos pegar o espelho aqui e prolongar o seu plano. Prolonguei o plano do espelho. Depois, eu vou traçar a partir do objeto uma reta de simetria perpendicular ao plano do espelho. Pronto, essa reta de simetria. O que você tem que saber? Você tem que saber que o ponto em objeto e o ponto em imagens são simétricos e equidistantes. Simétrico quer dizer que a imagem vai estar nessa reta de simetria aqui.
E equidistante significa que a distância do objeto até o plano do espelho é igual da imagem até o plano do espelho. Então, o segundo passo, desenhar a imagem do objeto na reta de simetria, de modo que o objeto e a imagem tenham a mesma distância em relação ao plano do espelho, ou seja, são equidistantes. O objeto e a imagem não são simétricos? São. Se eles são simétricos, eles têm a mesma distância do plano do espelho e eles estão nessa mesma reta perpendicular ao plano do espelho, que é chamada de reta de simetria. Terceiro passo, traçar uma reta pontilhada que liga o observador à imagem. Para o observador, se a imagem está aqui e o observador vai ver ela aqui, significa que um raio de luz tem que vir dessa direção aqui. Certo? O quarto passo, você vai traçar um raio de luz que, partindo do objeto, toca o espelho no mesmo ponto em que passa a reta pontilhada. Ó, mesmo ponto que passa a reta pontilhada. E reflete em cima da reta pontilhada até o observador. Pronto. Agora nós desenhamos o raio incidente que permite o observador ver essa imagem. Basta lembrar que este raio tem que estar numa direção de forma que o seu prolongamento passe pela imagem do espelho, a imagem do objeto, que essa imagem ela é simétrica em relação ao objeto em relação ao plano do espelho. É assim que você desenha de maneira simples e rápida o raio que permite o observador ver uma imagem. Exemplo: as figuras a seguir mostram o espelho plano E na frente do qual se encontra um objeto O. Então você tem um objeto O e um espelho plano E. E o observador P. Das alternativas a seguir, aquela que melhor representa o caminho seguido pelo raio luminoso, que partindo do ponto O atinge o observador P por reflexão no espelho é? Então, você tem aqui 5 alternativas. Primeiramente, o que acontece? Para o observador, que é esse P aqui, observar esse objeto, o raio de luz tem que bater no espelho, ser refletido e chegar até o observador. Só que não é em qualquer direção. Tem que ser numa direção em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então você pode buscar isso daqui. Este aqui, se eu desenhar a reta normal, que está em cima, aqui a reta normal, que você desenha perpendicular ao espelho, no ponto em que o raio toca o espelho. O ângulo de incidência não está em cima da reta normal, que indica ângulo de incidência 0 graus. O ângulo de reflexão tem que ser 0 graus. É 0 graus? Não. Aqui, vamos desenhar a reta normal aqui, ó. Pronto. Este daqui é o ângulo de incidência, que é o raio de luz em relação à reta normal. Deixa eu só arrumar aqui. E este aqui é o ângulo de reflexão, que é do raio refletido até a reta normal. Eles são iguais? Não. Então você vai analisando assim. Você pode analisar assim. Ou você pode fazer o seguinte também. Se o objeto está aqui, a 2 quadradinhos do espelho, onde vai estar a sua imagem? Vai estar aqui na reta perpendicular ao plano do espelho, que é a reta de simetria, ó, e equidistante. Então, se o objeto está a 2 quadradinhos do espelho, a imagem tem que estar a 2 quadradinhos aqui. Pronto. Essa seria a imagem desse objeto aqui. Está na reta de simetria, que é perpendicular ao plano do espelho, e equidistante ao objeto. Agora, olha esses raios de luz. Esse raio de luz que chega no ponto P, parece estar vindo do objeto aqui? Não. Esse raio de luz que chega do ponto P, parece estar vindo desse objeto aqui? Não. Esse raio de luz aqui, que chega em P, parece estar vindo do objeto aqui? Opa, este parece, ó. Então, para o observador, como o raio de luz vem dessa direção, significa que a imagem vai estar nessa direção aqui, ó, que é onde se forma a imagem do objeto. Então, a alternativa correta é a letra C. Ela sim, o raio refletido está na mesma direção que passa pela imagem. Os outros raios refletidos não estão numa direção em que passa pela a imagem. Então, a alternativa correta é a letra C. Se você desenhar aqui a reta normal, que é onde o raio toca o espelho, e é uma reta perpendicular ao espelho, o ângulo de incidência, que é o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal, e o ângulo de reflexão, que é o ângulo que o raio refletido faz com a reta normal, estes ângulos seriam iguais. Olha aqui, ó. Tá vendo a reta normal?
Olha o raio incidente, um quadradinho para a esquerda, um para cima. Olha ele passando aqui. Olha o raio refletido, um para a direita e um para cima. Eles estão simétricos em relação à reta normal, tem a mesma distância da reta normal. Então, a letra C é a correta. Agora vamos falar da imagem de um corpo extenso e um espelho plano. Nesse caso aqui, ó, você não tem apenas um ponto que você vai desenhar a imagem, é todo um corpo extenso aqui, ó, tá bom? Como que eu faço? Você vai fazendo ponto a ponto se quiser. Por exemplo, esse ponto não está um quadradinho do espelho, a sua imagem vai estar um quadradinho atrás, ó, na reta de simetria, que é perpendicular ao plano do espelho. Pronto, tá aqui. Esse ponto aqui, não está 3 quadradinhos do espelho, então a imagem vai ter que estar aqui na reta de simetria, 3 quadradinhos atrás. Pronto. Esse aqui, não está um quadradinho do espelho? Sim, então aqui a reta de simetria perpendicular ao espelho que passa pelo plano, perpendicular ao plano do espelho, que passa pelo objeto, a imagem tem que estar um quadradinho do espelho, equidistante. Pronto, desenhei esses 3 pontos? Desenhei. Aqui não está ligado esses pontos? Então você liga aqui, ó. Pronto, você desenhou a sua imagem. Essa é a imagem desse objeto. E se for uma letra, professor? A letra não fica igual quando eu olho no espelho. Vamos fazer como seria a representação da letra. A letra não tem um quadradinho para cá, então você desenha não é um quadradinho, né? No terceiro quadradinho a partir do espelho, então no terceiro quadradinho a partir do espelho você desenha ela. Essa parte aqui não fica no final do terceiro quadradinho, então no final do terceiro quadradinho você desenha aqui. E você tem esse daqui, ó, que está no terceiro quadradinho, então você faz aqui no terceiro quadradinho. Pronto, tá F aqui. Então aqui eu desenhei a imagem de um objeto extenso. Basta seguir esses passos. Como sabemos, o objeto e a imagem são simétricos, ou seja, estão no mesmo plano de simetria, mesma reta perpendicular ao plano do espelho aqui, o objeto é a sua respectiva imagem, e são equidistantes, têm a mesma distância do espelho, em relação ao plano do espelho. Temos também que, quais são as outras características? Vamos lá. O objeto e a imagem têm as mesmas dimensões, por exemplo, elas têm a mesma altura, não importa qual é a posição do objeto, a imagem sempre terá a mesma altura do que o objeto. Por mais que você se afaste do espelho, parece que a imagem diminui, né? Mas não, ela tem o mesmo tamanho. É o mesmo efeito quando você afasta-se de um carro. O carro não parece menor quando você vai olhando o carro bem distante? É a mesma coisa no espelho. Quando você afasta do espelho, parece que sua imagem diminui. Mas não é a imagem que está diminuindo, é só um efeito que está mudando, que está aumentando a distância entre você e o objeto que você está observando. Tá? Então, a altura da imagem é a mesma do objeto. A imagem é virtual, não pode ser projetada numa tela. A imagem é direita em relação ao objeto, ou seja, tem a mesma orientação do objeto. Seria o seguinte, se eu estou em pé, a imagem também vai estar em pé. Ela tem a mesma orientação no plano do espelho. Se o plano é vertical, a imagem vai ter a mesma orientação vertical. Vai continuar aqui em pé. E a última característica, a imagem é invertida na direção direita e esquerda. O que é invertida? Invertida seria, tá vendo isso aqui, ó? Não seria uma ponta de uma seta apontando para a esquerda? Aqui uma ponta de seta apontando para a direita. Inverteu a esquerda aqui e a imagem está à direita. É a mesma coisa quando você levanta a mão no espelho. Quando você levanta a mão esquerda no espelho, a sua imagem parece que levanta a mão direita. Faz esse teste no espelho, faça isso agora. Vai lá no espelho, levante a mão esquerda. Você vai ver que a imagem levantou a mão direita. Ela pode ser, em alguns casos, enantiamorfa. O que é enantiamorfa? É quando você pega a sua mão e encosta no espelho. Você vai ver que a imagem e o objeto se sobrepõem. Elas se conectam, se encaixam. Quando elas se encaixam, significa que a imagem é enantiamorfa ao objeto. Quando o objeto e a imagem se encaixam. Olhem outros exemplos aqui. Ó a letra R como ficou aqui, ó, ao contrário. Ó a letra P ao contrário. A letra H vai ficar ao contrário? Não. A letra V vai ficar ao contrário? Não. Como que ficaria o R aqui, ó? Essa parte não está mais distante do espelho? A imagem vai ficar mais distante. Essa parte não está mais próxima do espelho? Essa parte vai ficar mais próxima. E aí você tem a imagem invertida. Observe que a distância dela ao espelho é igual, a altura do objeto é igual à da imagem, então ela se mantém as suas características, suas dimensões. O que muda é essa inversão na direita e esquerda, que seria no plano perpendicular ao espelho. Vamos lá para os exemplos, galera.
Primeiro exemplo aqui de imagem de um corpo extenso. Um objeto extenso de altura h está fixo, disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano, em uma distância de 120 centímetros. Aproximando-se o espelho do objeto a uma distância de 20 centímetros, deu uma distância de 20 centímetros, então não vai estar mais uma distância de 120, porque aproximou 20. A imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto D. Então, ó, inicialmente, o objeto estava a que distância do espelho? 120. Então, aqui eu tenho o espelho. Galera, toda vez que você vê esse raizinho aqui, ó, esse raizinho é a parte de trás do espelho, a parte opaca do espelho. E a região que não tem esses raizinhos é a parte refletora, onde o objeto está. Então, onde o objeto está, não vai ter esses raizinhos. E onde a imagem virtual está, é onde está esses raizinhos, que são a parte de trás. O objeto estava a que distância do espelho? 120. E a imagem vai estar a que distância do espelho? A distância do objeto ao espelho não é igual à distância da imagem? Eles não são equidistantes? Então, tá aqui, ó. Ó a ponta da seta. Mesmo plano de simetria, que é a reta perpendicular ao plano do espelho aqui, ó. E a mesma distância, 120 centímetros. Agora, o que aconteceu? Ele aproximou o espelho do objeto a uma distância de 20 centímetros. Então, ele deu uma aproximada aqui de 20 centímetros. Qual vai ser a distância entre o objeto e o espelho agora? Se era 120, aproximou 20, vai ficar 100 centímetros. Se o objeto está a 100 centímetros do espelho agora, qual vai ser a distância da imagem até o espelho? A mesma do objeto, ou seja, 100 centímetros. Então, a imagem também vai aproximar do espelho. O objeto foi aproximado do espelho, a imagem vai se aproximar do espelho também. A pergunta é, a imagem conjugada nessa condição, que é essa daqui, essa imagem, encontra-se distante do objeto D. Qual é a distância da imagem até o objeto? 200 centímetros. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Então, é assim que você faz esses exercícios em que ele relaciona a distância do objeto e da imagem. Lembra sempre de representar. E a distância do objeto até o espelho é igual da imagem até o espelho. Próximo exemplo. Considere que na situação anterior você esteja vestindo uma camiseta com a palavra física, conforme a figura. Então tá com a palavra aqui, camiseta escrito física. Se você se colocar de frente para um espelho plano, a palavra física refletida se apresentará como mostrado na alternativa. Então o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma inversão na direita e esquerda, certo? Então, por exemplo, o F. Aqui o F inverteu? Ó, inverteu. O F inverteu aqui? Não. Aqui também não. Então, essa letra A, B e a C não é porque o F não inverteu. O F mantém do jeito que está aqui. O F inverteu? Inverteu. O F inverteu? Não inverteu. Então, você já cancela aqui. Você já fica entre a e a D. O I inverteu aqui, o I inverteu aqui. O S inverteu? Inverteu, inverteu. O I não tem como inverter, né? O I fica igual aqui. O C, ó, o C continua igual. O C aqui inverteu. Opa, então é a letra A. Na letra A em que todas as palavras estão invertidas, tá bom? Uma dica que eu vou dar é o seguinte também. Tá vendo aí? Pega uma folha, faça isso agora. Pega uma folha, escreva física bem forte nessa folha. Física. Escreve bem forte. Física, física. Bem forte. Com a caneta, canetinho que você tiver aí de cor mais forte, de tinta mais forte, você escreve. Pega essa folha e agora vire ela. Vira essa folha. Você vai ver que quando você virar e tentar ler a palavra do outro lado, a palavra física vai ficar escrita como a letra A, que é a letra correta. Então é um jeito muito prático você saber como que vai ficar a palavra vista no espelho plano. É só você pegar aquela palavra lá, escrever numa folha e virar essa folha, olhar pelo outro lado. Porque quando você vira a folha, você está invertendo a direita com a esquerda. E aí vai ficar igual a alternativa A. Vamos agora para o último assunto da nossa aula, que é o campo visual de um espelho plano. O que é campo visual? É uma região do espaço em que, por meio da reflexão no espelho, o observador vê a imagem dessa região. Ou seja, a região que eu consigo ver através do espelho plano. Determinando o campo de visão. Primeiro modo, o que eu vou fazer?
Represente as imagens dos objetos formadas pelo espelho plano. Então, vou representar as imagens. Segundo passo, traçar duas retas partindo do observador e passando pelas extremidades do espelho. Terceiro passo, a região entre essas retas após passar pelo espelho representa o campo de visão do observador atrás do espelho, ou seja, as imagens que ele verá. 4. As imagens que estão na região entre essas duas retas são as imagens vistas pelo observador através do espelho. Então, ó, vamos pegar aqui e seguir aqueles passos lá. Eu tenho 5 objetos, um observador e um espelho aqui. Então, eu vou desenhar a imagem. Primeiro passo é desenhar a imagem. O objeto está a 1, 2, 3, 4 quadradinhos do plano do espelho. A imagem vai estar aqui, ó, 4 quadradinhos atrás. O 2 está 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos do espelho. A imagem tem que estar 5 quadradinhos atrás. O 3 está 2 quadradinhos do espelho. A imagem tem que estar 2 quadradinhos. O 4 está 1, 2, 3, 4 quadrados do espelho. A imagem vai também estar 4 quadrados. E o 5 está 2 quadrados do plano do espelho. A imagem vai estar 2 quadrados também, certo? Esse era o primeiro passo, representar as imagens. Segundo passo, qual que era? Desenhar duas retas partindo do observador e passando pela extremidade do espelho. Pronto, uma reta passando pela extremidade do espelho, outra reta passando pela outra extremidade do espelho. Terceiro passo, os objetos, essa região que está atrás do espelho é a região que o observador consegue ver por campo de visão. Ou seja, qualquer imagem nessa região aqui, que seria a região desta aqui, ele consegue ver por meio da reflexão. Então, o observador verá as imagens 1, 2 e 3 no espelho. 4 e 5 não vai ser capaz de ver. Por quê? Não tem como um raio de luz partir do objeto 5, bater no espelho e chegar até o observador seguindo as leis da reflexão, de ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então é assim que determina o campo de visão pelo primeiro modo. Desenhe as imagens e faça duas retas partindo do observador e passando pela extremidade do espelho. O que tiver entre essas duas retas atrás do espelho são as imagens que ele irá ver. O segundo modo seria o seguinte. Esse modo ele é um pouco mais prático. Represente a imagem do observador formada pelo espelho. Então, você vai desenhar a imagem do observador atrás do espelho. Trace duas retas pontilhadas, partindo da imagem do observador e passando pela extremidade do espelho. Então, as retas vão partir da imagem do observador agora. A região entre essas retas, após passar pelo espelho, representa o campo de visão do observador. 4. Os objetos que estão na região entre essas duas retas são aquelas que o observador verá as imagens através do espelho. Então, agora, em vez de eu desenhar essas 5 imagens aqui atrás, eu vou desenhar apenas a imagem do observador aqui atrás do espelho. E agora eu vou desenhar dois raios de luz partindo da imagem do observador e passando pela extremidade do espelho. Um aqui e o outro aqui. Está vendo essa região aqui, ó? Esses objetos, 1, 2 e 3? Essa é a região que este observador consegue ver por meio da reflexão. Significa que qualquer raio de luz que vem dessa região aqui, ó, ao ser refletido, é visto por esse observador. Então, essa região aqui, ó, é o campo de visão que o observador consegue ver por meio da reflexão. Qualquer raio de luz que vem dessa região pintada aqui, consegue ser refletido no espelho e chegar até o observador. Essa região aqui que está fora, já não consegue isso, tá bom? Dos dois modos, eu prefiro esse, porque às vezes o exercício não te dá os pontinhos bonitinhos para você desenhar aqui. Ele te dá objetos para você desenhar, tipo uma casa, uma moto, um carro, e quer saber qual região do carro, da moto que ele vai ver. Então, você é mais fácil desenhar apenas a imagem do observador aqui e fazer o campo de visão. O observador vai ver quais imagens? 1, 2 e 3 que está nessa região aqui. E para você não ficar com dúvida de qual modo você utilizar, qual está certo, os dois estão certos. Os dois campos de visão são simétricos, ou seja, qualquer um deles representam a região que pode ser vista pelo observador por meio da reflexão. Então, caso você desenhar as imagens do objeto, essa região aqui, ó, é o campo de visão deste observador aqui. Certo?
Se você desenhar agora a imagem do observador e fazer as duas retas que passam pela extremidade do espelho, essa região aqui é o campo de visão da imagem do observador. Esses dois campos de visão são simétricos, eles cobrem a mesma região, só que um está atrás do espelho, que é onde se forma a imagem, e o outro está na frente do espelho, onde estão os objetos. Qualquer um dos dois dá certo. Eu particularmente gosto de desenhar a imagem do objeto e fazer o seu campo de visão, porque é mais prático, principalmente exercícios que é difícil desenhar as imagens atrás do espelho. Então eu desenho a imagem do objeto. E para nós encerrar nossa aula, vamos fazer o último exemplo. Na figura a seguir estão representados um espelho plano E, perpendicular à página, e um pequeno objeto luminoso S, colocado diante do espelho. No plano da página, os pontos O1, O2 e O3 estão aqui. Também no plano da página, representam as posições ocupadas sucessivamente por um observador. Então aqui, ele vem daqui para cá e depois para cá. O observador verá a imagem do objeto S fornecida pelo espelho plano E. Olha, você pode fazer a imagem, desenhar a imagem S aqui e fazer o campo de visão de cada observador aqui e ver qual que encaixa. Mas eu vou fazer aquele método que eu falei que eu gosto, que é desenhar a imagem do observador e fazer o campo de visão dele, que são dois raios passando pela extremidade do espelho. Então, no caso do O1, vai ficar assim. O S está dentro da região aqui? Está. Então, o O1 vai ver o S. Fazer o O2, ó, dos dois raios dele passando pela extremidade aqui. O S está entre essas duas extremidades aqui? Está. Então, o O2 vai ver essa imagem S. Ou seja, tanto o O1 ou o O2, existe um raio de luz que vai partir do S, bater no espelho e chegar até o O1 e chegar até o O2. E o O3? Faço ele aqui, ó, simétrico e equidistante em relação ao plano do espelho. Ó. O plano do espelho está aqui, ele está a 2 quadrados do plano do espelho, então a imagem vai estar aqui, 2 quadradinhos aqui, e aí você faz os dois raios. O S está entre esses dois raios? Não. Então, este observador 3 não é capaz de enxergar esse S. Significa que não existe um raio de luz que seja capaz de bater no espelho e chegar até o O3, obedecendo a leis da reflexão, de ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, os observadores que verão S é o O1 e o O2. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Beleza? Com isso, eu encerro a nossa aula de espelhos planos. Já te dá base para fazer os exercícios sobre a formação de imagens de objeto pontual, de objeto extenso ou de campo de visão. Obrigado pela atenção até aqui e bons estudos!